Eu tô até com um pouco de vergonha de colocar o título deste livro em português aqui no título, né, do vídeo, porque eu acho ele muito cafona. Fala sério, gente, nunca te vi, sempre te amei. E ainda se tivesse alguma coisa a ver com o livro, né, a gente até compreenderia, mas não! Faz muito tempo que eu não vejo o filme, não revejo. Era um filme que eu gostava muito de ver, passava, acho que não era nem na sessão da tarde, acho que era no SBT mesmo. Cinema em Casa, era alguma coisa assim que era meio que concorrente ali da sessão da tarde na época. Mas então, um filme delicinha. Só que no filme tem uma coisa assim de tensão sexual entre os personagens que simplesmente não está no livro, tá? Então não tem história de amor romântico aqui neste livro, é uma história de amor. A gente já falou sobre isso no meu vídeo de book haul da viagem, né, que nós fizemos recentemente. Então, este aqui, o 84 Charing Crossroad, é um livro de... é uma história de amor entre pessoas e livros, né? E também sobre amizades reais e sinceras que são criadas a partir de livros. Para quem está inserido em comunidades de livros e tudo mais, como é o nosso caso aqui, vira e mexe a gente faz uns amigos, né? Vira e mexe a gente quebra a cara também, mas super normal, a vida é assim, né? A internet não é exatamente um microcosmo, né? Mas enfim, as suas redes sociais são um microcosmo, tá? Vamos deixar assim. Mas então, vira e mexe você vai realmente fazer uns amigos aí ao redor de livros que vocês gostam, isso é maravilhoso, tá? Este livro é sobre isso. Então, este aqui é um livro delicinha, gente. Então, primeiro eu vou contar para vocês porque eu escolhi este livro aqui, já que ele não tem uma edição aqui no Brasil há tanto tempo. Eu acho que é por causa do título. Qual é a editora que vai ter coragem de publicar Nunca Te Vi, Sempre Te Amei? Eu tô brincando, é porque eu realmente acho o título desse livro muito cafona, do filme também. E eu não sei pra vocês, mas pra minha geração, esse título é meio que uma piadinha, assim, sabe? Quando você descobre uma coisa nova, né? Você, nunca te vi, sempre te amei. Enfim, pessoal, estávamos lá em Londres, eu queria ler um livro que tivesse a ver com a cidade, me lembrei deste livrinho aqui que eu já tinha lido há muito tempo, por causa do filme também, eu tinha lido em inglês, porque como eu disse para vocês, não tem edição deste livro, acho que desde a época do Círculo do Livro. Inclusive nos sebos você vai encontrar edições em capa dura e em brochura também. Eu não sei qual foi a diferença que o pessoal da editora fez, mas a capa da última edição em português que vocês, né, encontram por aí nos sebos está aqui do ladinho. É um livrinho que vale muito a pena vocês conhecerem, gente. Sério, principalmente para vocês aí que apreciam bons livros sobre livros. E como eu disse para vocês, este ambiente em que pessoas estão, né, criando amizades, né, amizades duradouras, né, a respeito, ao redor de livros também. Então vamos lá. Como eu ia dizendo, estávamos lá em Londres, eu queria um livro que tivesse a ver com a cidade, me lembrei deste livro e nós estávamos numa livraria sensacional. Gente, foi a minha livraria favorita da viagem toda. Ó, na Alemanha, em Berlim, tem uma livraria chamada Dussmann, que é incrível. Eu achei aquela livraria, assim, e ela, né, você acha que ela é só uma portinha, assim, quando você entra, né? Você tem ali a parte dos livros em inglês e tudo mais, que é até longa, tá? É um ambiente, assim, grande. E você encontra muita coisa ali, é muita variedade mesmo, muito bacana. Uma funcionária super prestativa, assim, já para fechar a loja, sabe? Eu adorei a experiência, mas assim, chegou um momento que eu tava procurando a saída, e a saída dava pra tipo uma entrada de shopping. O negócio era gigantesco, que é onde ficavam os livros em alemão também, a parte de papelaria. O negócio é infinito. Achei essa livraria sensacional. Mas a Hatchards, eu acho que é essa, ou Hatchards, enfim, que foi a primeira livraria em Londres que nós entramos, foi a minha favorita, assim, eu achei o ambiente sensacional. Eu poderia morar facilmente ali dentro daquela livraria. Uma livraria compridona, né, então vários andares, com tudo aquilo que você espera de uma Shakespeare Company, por exemplo, e você não vai encontrar, mas você vai encontrar na Hatchards. Ambiente gostoso, aquele tipo de livraria que dá para você passar horas lá dentro, tudo tranquilo, assim, sabe? E funcionários muito bons também. Eu, né, demorei para encontrar uma funcionária, porque eu tentei achar o livro sozinha e quebrei a cara, né? Tá tudo muito bem organizadinho, ordem alfabética e tudo mais, mas eu tive dificuldade de encontrar esse livro porque eu estava procurando no lugar errado. Então, quando eu vi uma mocinha ali que era funcionária da livraria, eu comecei a persegui-la, né? Porque ela estava muito rápido. Quando eu alcancei a moça, isso subindo e descendo escada, ó, foi meio patética a cena. Mas quando eu finalmente consegui alcançar a menina, eu falei pra ela, you walk very fast. Ela deu risada. E aí ela me ajudou a achar o livro. O livro estava na seção de viagens, de roteiros de viagens.
Eu não ia adivinhar isso nunca, né? Mas por que isso? Porque este voluminho aqui, né, que traz só o título 84 Charing Crossroad, traz também a continuação deste livro, que é The Duchess of Bloomsbury, né, a Duquesa de Bloomsbury. O que acontece nessa segunda parte aqui? Né? Nós temos realmente meio que não exatamente um roteiro de viagem, mas é uma experiência de viagem da personagem principal deste livro, que é sua autora. Vamos por partes. Este livro aqui é o seguinte, nós temos aqui a Helen Hemph, que durante muitos anos, são 20 anos, gente, ela começou em 1949 e as cartas se encerraram em 1969. Ela começa a trocar cartas com um livreiro de Londres. O que acontece? Ela é roteirista em Nova York, né? Trabalha na televisão, essa coisa toda, e ela é uma aficionada por livros, só que ela tem um gosto bem peculiar. O gosto dela envolve, basicamente, escritores britânicos. Aí você vai pensar assim, ela gosta de Dickens e de Jane Austen. Não, ela não gosta de Jane Austen. Inclusive, os melhores comentários negativos a respeito de Jane Austen você vai encontrar aqui neste livro. Mas ela acaba dando o braço a torcer porque ela vai ler, acho que, Orgulho e Preconceito. Ela vai dizer assim, tá que dessa vez eu gostei, sabe? Gosta não gostando, tá? São poucas as pessoas que têm coragem de dizer por aí que não gostam de... Gente, Jane Austen não é tudo isso. É legal e tudo, mas é legal e tudo pra uma leiturinha ali. Bom, enfim... A gente entende que tem gente que tem um amor genuíno por Jane Austen, mas dá um alívio quando você lê, assim, né? Alguém te dizendo, olha, mas ela gosta de uns escritores diferentão, né? Diferentão pra gente, né? Tipo John Donne, que é um poeta metafísico. Ela gosta desse cara. Ela gosta de um cara chamado Samuel Pepys, eu acho que é essa a pronúncia do sobrenome dele, que é um cara que manteve diários que retratavam bem como é que funcionava a Inglaterra na época dele, que, salvo engano, era século XVII. Ela adora o Geoffrey Chaucer, né? Que é o cara lá dos Cantos da Cantuária, né? Alguém tem que amar, né, o Chaucer. Eu também acho meio difícil de engolir. E ela tem um certo respeito, coisa que ela não tem pela Jane Austen, ela tem um certo respeito pela Virginia Woolf, né? Pelo estilo, pela importância daquela, mas também não cai muito no gosto dela, não, tá? Só por essas características da pessoa que diz o que pensa a respeito dos livros, né? Que é uma coisa super rara de encontrar na internet, é por isso que vocês vira e mexe voltam. Vocês me odeiam, né? Mas vira e mexe vocês voltam aqui pro TLT, né? Ai, gente, eu tô brincando. Mas então, é esse tipo de leitora que ela é. E ela tá procurando por esses livros raros desses autores, né? John Donne. Vamos entrar na Amazon brasileira e ver se existe livro do John Donne. Olha, até tem uma coletânea aqui de poesia religiosa, né? Falei uma coisa metafísica, né? É o John Donne. Então, de encadernação desconhecida, tá? Vamos ver qual é a editora? E do FSC, já ouviu falar? Pois é, existe esse livro aí do John Donne, se você quiser ler em português. Coisa que eu não recomendo. Eu não recomendo tradução de poesia, não. Você dê uma raladinha aí, leia no original, porque você perde tanta coisa lendo poesia traduzida. Bom, enfim, é só a minha opinião, sou só uma pessoa que tem um canal no YouTube, não se ofendam. Vamos lá. O título do livro, gente, Charing Crossroads, né? 84 Charing Crossroads. Esse aqui é o endereço da livraria para qual ela está escrevendo. Ela vê um belo dia um anúncio dessa livraria num jornal e ela guarda aquilo ali porque ela fica imaginando, olha, é uma livraria de livros raros, antigos, é um sebo grande que fica em Londres, provavelmente lá eu vou encontrar os livros desses autores que eu gosto. Então ela começa a mandar cartas, ela fala, será? Eu moro aqui em Nova York, não sei o que lá. Pensa numa cidade imensa como Nova York e é difícil de encontrar esses autores por lá. E quando ela encontra, são edições muito ruins. Então ela gosta de ter aquelas edições que sejam antigas, mas que sejam bonitas, né, com capa legal, capa de couro, sei lá. Ela gosta de guardar essas edições que tenham também algum tipo de vida útil, né? Os livros que você compra em brochurinha por aí, né? Livro colado e tal. Então, eles vão falar sobre isso aqui também. Então, ela gosta de ver essas edições bonitonas, papel encorpado, essa coisa toda. Ela valoriza bastante, mesmo que sejam livros usados. Então, ela começa a trocar cartas com o dono desta livraria. E ele começa a fornecer esses livros para ela e assim, vira e mexe ela se lembra de algum livro que ela quer para completar a coleção e ele tem esses livros lá e, enfim, a amizade vai se formando a partir daí. Essa Charing Crossroads, né, segundo informações colhidas, era uma rua repleta de livrarias, né, livrarias de bairro mesmo. Só que, segundo informações colhidas mais uma vez, durante a pandemia, várias dessas livrarias fecharam. Este endereço aqui, 84, na Charing Crossroad, hoje em dia é um McDonald's. Para você ter uma ideia, tá? Mas isso não aconteceu durante a pandemia, acho que foi até antes.
E de qualquer forma, né, o que nós temos é aí uma rua, né, de comércio normal. Então, assim, para você ter uma ideia, eu achei que eu não tinha passado por essa rua, mas eu passei. Porque nós fomos a uma livraria chamada Foyles, né? Então, assim, o André tem essa destreza, né, para utilizar o Google Maps. Então, você coloca lá o nome do lugar para onde você quer ir e o mapinha vai te indicando ali o caminho. Você vai fazendo o caminho e você chega lá. Eu não me toquei de que aquela livraria ficava na Charing Crossroads. Eu acho que no vídeo de Bucola até comentei com vocês, eu não estive lá, não sei o que lá. E aí a Eliana, né, que foi uma seguidora do TLT, que também tá nos clubões e tudo mais, né, tá no Mitologia, tá em todo lugar, né, enfim, tudo que a gente faz ela participa, acho isso maravilhoso. Então, a gente se encontrou com ela lá e depois ela deixou um comentário pra mim, não, Tatiana, você esteve lá sim? Porque eu fui à livraria Foyles, que fica também na Charing Crossroads. O que eu posso dizer para vocês é isso, é uma grande rua de comércio, mas realmente ali, pelo menos no trecho que nós andamos, só via Foyles, não vi nenhuma outra livraria. Pois muito bem, então você vai acompanhar aqui neste livro uma troca de cartas, tá? É um livro epistolar por excelência. Em alguns momentos, as cartas dela são bastante espirituosas, são cartas legais. Então essas cartas acabam circulando dentre os funcionários da livraria também. Todo mundo adora quando chega uma carta dela, quando chega um pacotinho de presente dela. Todo mundo fica muito feliz. O que está acontecendo aqui? Como eu disse para vocês, o livro começa, né, a troca de cartas começa em 1949. Não faz tanto tempo assim que a Segunda Guerra Mundial acabou. Então você ainda tem um período de recessão ali na Inglaterra, então alguns produtos são bem difíceis de conseguir. E ela manda da América para lá. Então ela manda, sei lá, presunto no Natal, sabe, umas coisas assim. E pequenos acepipes, assim, que ela vai mandando em latinhas ali para eles. Então esses presentes são muito bem recebidos. Todo mundo, é dia de festa, né? O dia que chega uma caixinha dela. Então essa amizade vai se formando não só com o dono da livraria, mas também com todos os outros personagens, né? Eu ia dizer, com todos os outros funcionários. Eles trocam cartas com ela também, porque ela é muito legal. Então, assim, você vai lendo essa troca de cartas, que é uma delícia de ler, né? Além da troca de cartas, você tem também as opiniões dela sobre os livros que ela está lendo, recebendo, e é muito legal este livro, gente. Eu espero que vocês estejam compreendendo. E ele é curtinho. Né? O Charing Crossroads tem menos de 100 páginas, facinho. E aí depois, ó pra você ver, né? Eu não sabia onde estavam as minhas flags na viagem. Eu dobrei todas as orelhas aqui das minhas marcações. Pensando, depois eu marco direitinho. Já faz mais de 10 dias que eu voltei e eu ainda não fiz isso. Mas enfim, metade desta ediçãozinha aqui é o Charing Crossroads, menos de 100 páginas, e na sequência você tem a continuação. O que acontece? Eu não quero dar spoiler, mas vai acontecer alguma coisa meio trágica ali no final que vai interromper a amizade que está se formando ali entre eles, tá? Aí você pode pensar assim, o cara era solteiro, né? Eles se amaram, por isso o título do livro. Não, ele tinha uma família sólida, tá tudo bem, tá? Ela que era solteirona ali, ela estava só interessada nos livros, gente, não tem amor romântico aqui. É a amizade mesmo que se forma, tá, ao redor de livros mesmo, e como eu disse para vocês, não era amizade só com o livreiro principal, os demais funcionários também ficaram amigos dela. E aí, o sonho da vida dela, né, por gostar tanto de literatura inglesa, principalmente essa literatura mais diferentona e tudo mais, era ir para a Inglaterra. Mas aí você para e pensa, olha só, anos 40, 50, né, a troca de cartas vai até 69, como eu disse para vocês. Então, neste período, você tem uma senhora que trabalhava como roteirista de televisão, né, morando em Nova York, mas assim, um apartamentinho super simples, né, as extravagâncias dela eram esses livros que ela comprava, que ela encomendava de Londres, né? Então, assim, era uma vida complicada. Então, o sonho da vida dela era ir para Londres, principalmente conhecer a livraria e os amigos que ela fez, mas 20 anos se passam e ela não consegue, tá? Olha a dificuldade. E aí, o que vai acontecer? Dada a forma brusca como a amizade se encerra ali, enfim, um dado ponto aqui, né? Ela continua a amizade com outras pessoas. Eu estou tentando não dar spoiler, mas eu acho que eu vou começar a dar spoiler, porque senão não vai fazer o menor sentido eu começar a comentar a continuação do livro. Então vamos lá. Por sua conta e risco, você continue. Eu vou falar assim, de forma abrangente o que vai acontecer na segunda parte. Ela vai publicar essas cartas. Este livro dessa troca de cartas vai fazer muito sucesso. Ela coloca todas as cartas ali. As que ela manda, as que ela recebe, tanto do dono da livraria quanto dos outros, né, funcionários. Ela publica aquilo ali. E
aquilo vai fazer muito sucesso. Então, a própria editora faz uma movimentação, existe meio que uma vaquinha que é feita entre leitores, a própria. Olha para você ver, né, a dificuldade que é, para que ela possa fazer uma viagem a Londres. Então, ela vai para Londres, e aí você tem naquele momento dela indo até a livraria. Será que essa livraria ainda está de pé? Será que ela. Enfim, você vai descobrir isso fazendo a leitura da segunda parte. Mas o bacanudo mesmo dessa segunda parte, e é por isso que este livro estava lá na seção de livros de viagem, é você acompanhar meio que um roteirinho de visitas a Londres. Então, assim, era o sonho da vida dela conhecer essa cidade. Então, ela já tinha na cabeça todos os lugares que ela queria visitar. E aí é muito legal fazer, né, a experiência que eu tive, né, foi muito bacana, porque a maioria dos lugares que ela visitou, eu visitei também. Então, sensacional, gente. Então, você vai vendo ela indo até lá e fazendo os comentários sobre o lugar que ela está visitando. Então, muito bacaninha mesmo. Se você está pensando em ir para lá, eu recomendo este livro, principalmente a segunda parte aqui, que eu acho que vai valer muito a pena. Aí você fala assim, tá, mas essa viagem foi feita nos anos 70, né? Então, assim, muitas coisas já devem, né, ter se modificado, né? Os cafés que ela visita já não estão mais. Tá tudo lá. Tá? Então, assim, uma coisa ou outra, obviamente, já fechou. Mas, né, os museus estão lá, obviamente, né? Os palácios que ela visita também. Então, tá tudo lá. Bem entre os jardins também que ela visita. Então é tudo muito gostoso de se ler nesse livro, tá? E agora eu vou dar o spoiler aqui para você entender a ligação entre a primeira e a segunda parte do livro. E existe um momento aqui também de quebra total de seja lá o que você imagina a respeito deste livro por causa do título em português, tá? Então, ó, a partir daqui eu vou dar spoiler. O dono da livraria vai morrer, né, num dado ponto. E é um momento de choque, assim, porque toda a amizade que ela faz com aquelas pessoas está ligada a esta figura principal, que era o dono da livraria, né? Veja bem. Então, é meio que o fim de uma era com a morte dele. E existe um grande peso, porque ela passou 20 anos trocando cartas com este senhor e ela não o conheceu. Então é um momento de baque muito grande e ela não teve oportunidade. Agora, mesmo que ela consiga ir para Londres um dia, ela não vai conhecê-lo. Então existe esse peso. A família dele também escreve para ela. Então é uma coisa assim de venha, né? Nós também queremos conhecer você, né? Então quando você puder, venha. Então, quando existe esse movimento para que ela possa ir para Londres, ela vai conhecer a esposa do senhor aí, do dono da livraria, vai conhecer as filhas, né? Existe um momento aqui em que ela vai conversar com uma das filhas sobre essa questão das trocas de cartas, né? Afinal de contas, ele estava levando para casa cartas de outra mulher e ela dizia assim: não, a gente se divertia com as suas cartas também. Então, assim, não existiu em nenhum momento nenhum tipo de desconfiança, né? E era assim, amizade pura e simples, e ainda mais amizade por cartas que todo mundo lia, todo mundo tinha acesso, né? Então ela vai conhecer também alguns funcionários da livraria, vai visitar esses lugares que eu falei para vocês, e é um livro assim bem delicinha mesmo, as duas partes. Eu prefiro a troca de cartas, e a troca de cartas você lê num instantinho. Olha só a diagramação disso aqui. Sério, é livro para ler em um dia, tá? O outro, né, que é o roteiro de viagem, né, é o diário de viagem dela, na verdade, não é roteiro. O diário de viagem dela a Londres, né, dá um pouquinho mais de trabalho para a leitura, mas é delicinha também. Se Londres é um lugar que você quer muito conhecer, este livro vale super a pena. E segundo informações colhidas, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link para o vídeo do Livros e Books. O canal se chama Livros e Books, né? O dono do canal é o Carlos. Então, ele já tinha me dito que eu fiquei com essa dúvida, né? Falei para vocês no Book Haul que eu não tinha certeza se no livro, se na edição brasileira, você tem, além do Charing Crossroad, também o Duquesa de Bloomsbury. E ele me respondeu que sim, eu fui ao canal dele para ver o vídeo. O vídeo é muito legal também, vou deixar na descrição do vídeo, para vocês verem, né, e terem, assim, uma ideia mais... Muitos de vocês talvez estejam ouvindo falar sobre este livro pela primeira vez, e não sabem que já houve uma edição brasileira, não sabem que este aqui é um livro muito procurado já há muito tempo. Se vocês digitarem o título em português, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, e o nome da escritora, né, porque você pode encontrar o filme também para assistir no YouTube, que é maravilhoso, podem ver. Anthony Hopkins, super novinho, né, fazendo ali o papel do dono da livraria. A gente está acostumado a ver o Hannibal já meio velho, assim, meio idoso, né, mas é interessante vê-lo jovem também. E, enfim, o filme também é uma delicinha para assistir, tá? Tomando seu chá aí numa tarde preguiçosa, ó, sensacional. Ou seu café, enfim.
E aí, vou deixar o vídeo do Carlos lá embaixo para vocês darem uma olhadinha, mas se vocês digitarem o título do livro ali, vocês vão ver um monte de resenha antiga. Né? Tô vendo aqui uma resenha da Isa, do Lido Lendo, também de 9 anos atrás, nossa. Mas era um livro que as pessoas tinham mais vontade de procurar anteriormente. Eu não sei hoje em dia como é que tá. Mas, gente, sério, a republicação de um livro como este aqui, quanto será que custaria para uma livraria? E tem muita gente que eu tenho certeza que adoraria a leitura deste livro. Então, quem sabe, né? Fazendo este vídeo aqui, alguma editora se compadeça de nós, né? A gente pode torcer, né? Para que haja aí uma nova edição, mas não é um livro tão difícil assim de encontrar em sebos, tá bom? Então é só dar uma vasculhada aí nos sebos mais próximos. Eu amei a releitura deste livro, já tinha lido há muito tempo também, já tinha achado uma delicinha. Eu não sei por onde anda a minha edição antiga. Aliás, eu tinha este livro em 2 voluminhos separados, né? O Charing Crossroad e o Duchess of Bloomsbury. E confesso que na primeira vez, óbvio que eu gostei muito mais da troca de cartas do que da segunda parte que eu achei meio chata, porque eu não tinha sonho, vontade, nem perspectiva, né? Um dia irei à luz. Mas estando lá e lendo o livro, achei maravilhoso também. Prefiro as cartas, mas acho a segunda parte também ótima. Então fica aqui a dica para vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Antes gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal. Os nomes deles estão aqui ao lado na descrição do vídeo. Você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros lá no Instagram, aqui no YouTube também. E, enfim, caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.